noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Cepa, Centro de Estudos e Pesquisas Apométricas. Alguém aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, família toda. Para vocês, hoje é super importante entenderem, acho que hoje essa palestra é uma das aberturas aqui, né? Não só para vocês, mas como o pessoal que está em casa, que nunca veio do Cepa. É muito importante, eu acho, essa conversa, porque nessa conversa você tem alguns direcionamentos do que a casa pode oferecer para você e do que você pode oferecer para você. Porque aqui nós na casa somos apenas intermediários. Somos a caneta que escreve o bilhete apenas. Não somos nós que escrevemos nada, não somos nós que tratamos nada, não somos nós que fazemos nada. A gente só está aqui emprestando o aparato físico para que isso possa acontecer fisicamente aqui. E vocês também estão emprestando o aparato físico de vocês todos, para que isso tudo aconteça com vocês. Deixa eu apagar a música, que hoje eu acho que... Deixa eu ver, agora sim. Às vezes aparece o rádio aí depois. Então esse aparato físico que vocês emprestam e nós emprestamos, em conjunto com o aparato espiritual, forma um tratamento. Porém, não há nenhum tratamento, não há nenhuma melhora ou algo que possa acontecer se nós mesmos não estivermos conscientes daquilo que precisamos ter. Então a porta de entrada para casa é o atendimento fraterno. Através dele você vai colocar as coisas que você precisa colocar e aquilo que te trouxe aqui. E essa porta vai ser aberta para você e a casa vai oferecer alguns tratamentos. Quais são? Tratamento espiritual, reiki, biomagnetismo, a evangelioterapia, que é um dos maiores tratamentos que a gente tem, e a fluidoterapia, que é o passe. Mas a casa oferece isso. Porém, quem se trata de verdade somos nós mesmos. Somos nós mesmos que, ao buscar aqui ou qualquer outro lugar, a gente já buscou uma melhora. A gente já buscou algo diferente para nós. Esse primeiro passo que a gente dá até chegar aqui ou em qualquer outro lugar é um passo importante. Mas o passo que a gente dá quando sai daqui ou quando sai de outro lugar é o passo mais importante que a gente pode dar. Porque quando a gente vai no hospital, por exemplo, a gente chega lá e o médico fala assim, olha, você vai ter que fazer isso, isso, isso e tomar esse remédio. Se você sai do consultório dele ou da clínica ou de onde você quer que seja e não faz nada do que ele disse, provavelmente nada vai acontecer. Ou até a sua situação pode até piorar. Então, você deu um passo importante ao buscar o atendimento, mas tem que dar um passo mais importante ainda, a dar continuidade a ele. Então, a conversa de hoje, Vida Consciente, é exatamente isso. É esse despertar dessa consciência que a gente tem que ter de fazer aquilo que a gente veio buscar. Vocês vieram aqui ou vão a outros lugares porque querem se sentir bem ou querem dividir algo com as pessoas, querem ajudar as pessoas ou serem ajudados, mas nada vai mudar se quando vocês entenderem conscientemente aquilo que precisa ser entendido, não ser feito. Se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas vão continuar acontecendo para você. E a vida consciente serve exatamente para que a gente possa entender certas coisas e entender que a gente é o protagonista do nosso próprio filme. Nós somos os atores, atrizes principais do nosso filme. E se a gente não fizer a cena, outros vão fazer. E talvez as cenas que os outros produzirão não vão nos agradar. Esse filme não será tão bom e tão agradável para nós.
Então, para que a gente possa entender isso, a gente tem que ter um nível de consciência da vida sempre renovado. Então, essa conversa de hoje, de domingo, é aquela conversa que ajuda a regar um pouco a plantinha da consciência na nossa própria mente. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com vocês aqui, porque aqui eu divido o meu aprendizado, né? As coisas que eu passei. Então, eu já cheguei aqui, eu estou há uns 4 anos, eu já melhorei 0,075% dos outros 99, mas tá bom, já foi 2 passinhos, eu já dei. Isso é importante, porque conscientemente a gente vai conseguir melhorar o 0,0 nada. E aquilo que a gente já faz bem, e aquilo que já é melhor, que já é bom, a gente não precisa arrumar. A gente precisa correr atrás daquilo que a gente tem que mudar, daquilo que a gente quer buscar. Então, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. E a gente roga ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, para que essas palavras que serão ditas através da casa sejam para nós fruto, seja a água que rega a plantinha da nossa consciência. E que a gente possa utilizar delas e inclusive transmiti-las às outras pessoas, as quais a gente acredita que também precisam delas. Que assim seja. Bom, vida consciente, ela atravessa algumas pontes. A consciência, ela te ajuda a andar e caminhar através de um caminho que você mesmo escolhe, que você mesmo traça. E muitas vezes a gente traça esses caminhos antes mesmo de encarnar, valendo-se do princípio que o Espiritismo tem como pedra fundamental a reencarnação. A gente usa essa reencarnação para cumprir algumas coisas que a gente precisa cumprir, para fazer algo que a gente precisa fazer, para passar por algo que nós precisamos passar, para conviver com pessoas que a gente precise conviver. Porque essa convivência e essa passagem vai fazer com que nós cresçamos. Vai fazer com que a gente consiga, vencendo as vicissitudes do egoísmo, do ódio, do rancor, ultrapassar essas barreiras que são colocadas, barreiras nem tanto, porque geralmente as barreiras somos nós mesmos que mandamos colocar, mas ultrapassar essas fases e etapas dessa vida ao encarnar, para que quando a gente volte na próxima encarnação, a gente volte com isso já arrumado, para que a gente possa se preocupar com outras coisas que a gente vai ter que fazer, para que a gente não precise ficar voltando lá no começo lá da escola e repetindo aquela série sempre. Não? Eu era muito ruim em língua portuguesa, aliás, acho que sou muito ruim em língua portuguesa, e era difícil para mim, mas eu tinha que fazer um esforçozinho para estudar, ou colar bem colado, mas eu conseguia. Mas e se a gente precisar colar? Por que a gente não cola? Por que a gente não se espelha em algo que seja bom e colhe? Por que a gente não pode se espelhar na vida de alguém que fez só coisas boas? E que a gente colhe exatamente as respostas, algumas delas, porque muitas a gente não vai conseguir fazer, mas que a gente colhe algumas coisas dessa pessoa, para que a gente copie algumas coisas desses exemplos que nos são dados. Tá aí uma cola legal, uma cola lícita. Ou que a gente possa realmente estudar aquilo que em nós mesmos a gente precisa mudar, para que a gente possa encontrar a solução para aquilo e fazer aquilo ser melhor para nós. E aí a gente está estudando a quem? A nós mesmos. O lema do CEPA é esclarecer consciências.
As consciências que a gente ajuda aqui, a espiritualidade a esclarecer para todos nós, são as nossas próprias consciências. A da vida agora encarnada e as outras que a gente já teve em outras encarnações. Cada uma delas forma uma consciência em nós, e essas consciências trazem consigo todos os vícios, vontades, desejos, enfim, coisas boas, coisas ruins. E essas personalidades, essas consciências, elas são despertadas no nosso ponto encarnado aqui através de alguns gatilhos. Então, um gatilho Y faz desencadear e despertar uma personalidade X. Se a gente entender que conscientemente a gente pode combater em nós mesmos certas coisas, que a gente pode escolher aceitar a verdade dos outros, que a gente pode escolher perdoar, que a gente pode escolher pedir perdão, muitas dessas consciências se autoconscientizam e acabam voltando para o espaço, voltando para onde vieram. Porém, quando a gente não consegue, a gente busca ajuda. E aqui o CEPA oferece essa ajuda. A gente oferece essa ajuda aqui. A gente trabalha representando aqui e sendo intermediários da espiritualidade, exatamente para ajudar as pessoas que aqui vieram a ter consciência e a entender aquilo de forma consciencial de outras existências, aquilo que lhes aconteceu. Ou caso haja algum outro irmão que não seja uma sua consciência, mas que seja um outro irmão que queira fazer algo a você, bom ou ruim, e estará lá, isso, conforme as permissões de cada um, vai aparecer no atendimento. Então é esse o trabalho do CEPA, é esse intermédio que nós aqui fazemos. O intermédio do esclarecimento das consciências. Porém, aí a gente volta lá naquele ponto do começo. Se a gente entende agora, esclareceu a consciência, sai por aquela porta e continua fazendo as mesmas coisas, nada vai adiantar. Por isso, o protagonista da nossa existência somos nós mesmos. E a conversa Vida Consciente é exatamente para despertar esse traço consciencial que nós precisamos ter. É isso. É a base. E a gente vai entendendo que tem leis do causa e efeito, a gente vai entendendo que se a gente fizer para o outro, muito provavelmente a gente vai depois receber aquilo que a gente fez. E se a gente perceber que se a gente fizer para os outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos, muitas das coisas poderiam não acontecer. E esse é o maior mandamento, é a maior lei do código legal de Deus, que em todas as religiões são colocados com palavras diferentes, expressões diferentes, mas todas as religiões têm esse mesmo texto. Faz para os outros aquilo que querem que façam para você. Com pronomes diferentes, eu não sei o que é pronome, mas com pronomes diferentes e com coisas colocadas diferentes. Se eu soubesse, eu acho que eu colei o que era pronome. Agora, hoje, a gente vai falar de um tema específico. Entenderam vida consciente? Entenderam esse contexto? Show de bola. Hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde. Saúde do corpo e saúde da alma. Brevemente. Mais uns 1h30 mais ou menos a gente termina. Brincadeira. Na quinta passada nós fomos agraciados e convidados. A Casa Cepa foi algumas pessoas daqui. 9 nós somos no CAPC de Florianópolis. Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. Ele é um braço do Núcleo Espírita Nosso Lar, que fica no continente. Esse CAPC é como se fosse um hospital. E nesse hospital
eles trabalham voluntariamente, atendendo pessoas com câncer também, né? Câncer é a grande maioria das pessoas, porém com outras doenças também. E eles atendem de forma voluntária, acho que terça, quarta e quinta. Você entra lá às 13 horas e sai só às 19. É um trabalho fantástico. Eu quero agradecer aqui ao irmão Álvaro, ao irmão Solon, e se eu esqueci o outro nome, me perdoe, que foram as pessoas que nos receberam de braços abertos lá. E o irmão Álvaro, que é o responsável pela casa, nos recebeu na sua sala e conversou conosco. Mas uma coisa ele me disse ele disse a todos nós, né, e eu estava junto, e eu acreditei que fosse importante trazer isso para cá. Ele disse que lá eles não curam ninguém. Lá você se cura. Lá eles não fazem nada para que você seja curado por eles. Tanto é que das pessoas que foram médico, ele perguntou: vocês têm alguma, acho que é resultividade a palavra certa, em função dos resultados dos tratamentos que eles fazem? Eles falaram: não. Para nós isso não é importante. O importante é que a pessoa entre aqui e ela mesma consiga, por ela mesma, através do seu próprio merecimento, se tratar e se curar. E eles fornecem diversas terapias lá, e recebem os outros centros espíritas com braços abertos para que você possa participar de tudo. Nós ficamos nas salas de cirurgia, eles fazem cirurgias espirituais, e nós ficamos dentro da sala de cirurgia, acompanhamos, acho que foram 48 cirurgias que eles fizeram naquele dia, e nós acompanhamos as cirurgias lá. Claro, dividindo um pouco, nós estávamos em 9, então um pouco ficou numa sala, outro na outra, mas o que ficou de mensagem, assim, e quando ele trouxe as pessoas para fazer a conversa lá, ele colocou todas as pessoas num local mais ou menos parecido com esse, e ele disse exatamente isso: nós aqui não curamos ninguém. Porque todas as pessoas que entram lá já entram com um laudo médico, e se não forem com um laudo médico não conseguem entrar, não conseguem atendimento. Eles só fazem um passe e pedem para a pessoa ir ao médico primeiro, para que depois possa voltar lá, e lá é um atendimento complementar. Lá é o atendimento da alma, é o atendimento do espírito. O do corpo, eles já foram buscar na medicina e na ciência do homem. Então a saúde do corpo e da alma lá andam de mãos dadas. Mas eles deixam claro que a consciência e que nós mesmos somos os protagonistas da nossa própria cura, da nossa própria melhora. É óbvio que pessoas vão lá e acabam não conseguindo êxito, mas muitas delas sim. Eles não têm uma estatística, porque isso realmente para eles não faz importância. Mas o exemplo que eles deram no tratamento com as pessoas que ficou marcado para nós. Porque eles tratavam cada um com um carinho individual. Um carinho individual que, segundo eles, muitas vezes nem mesmo nós mesmos nos tratamos com esse carinho. Nem mesmo a gente dá valor para certas coisas que a gente passa. Independentemente de cor, classe social, eles tratavam a todos da mesma maneira. Todos passavam pelo mesmo tratamento. Todos passavam por uma cirurgia, e lá essas cirurgias eles fazem com bisturi sem corte, sem ponta, são apenas simbologias, né? Mas é um trabalho fantástico. Um trabalho, eles têm em torno de 900 pessoas voluntárias que trabalham na casa. Tem quase aproximadamente 40 anos que eles fazem esse trabalho.
Mas há 40 anos eles batem na tecla de que a saúde do corpo é o homem que busca. E a saúde da alma é o homem que busca. Só que muitas vezes a gente acaba não buscando. E também acaba não buscando a saúde do corpo, protelando certas coisas. Falo por mim. Eu tenho pavor de ir ao médico. Pavor. E ali no livro dos Espíritos, e no Evangelho, ele coloca que se a gente não cuidar do nosso corpo, que é o aparato físico que Deus nos emprestou para vivermos essa encarnação, a gente vai prestar conta disso. A gente vai prestar conta de cada ato de degradação do corpo. Se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, vão ver que no começo, o doutor André Luiz foi parar num local mais obscuro, e nesse local eles o chamavam de suicida. Porém, ele não tinha. E ele falou, mas eu me suicidei. E depois foram falando para ele o que ele fez ao longo do tempo, com a bebida, enfim, né? E acabou, ao longo desse tempo, sem saber, sem ter consciência plena disso, ele teve essa consciência depois de desencarnar. Então ele, de alguma forma, prestou contas daquilo que foi feito por ele mesmo, para si mesmo. E essa questão é o cerne principal da vida consciente. É ter consciência de que nós temos uma saúde física e temos consciência de que a gente tem uma saúde espiritual. E a gente tem que buscar o equilíbrio disso. O equilíbrio dessas duas forças. Com esse equilíbrio, nós teremos menos sofrimentos. Com esse equilíbrio, nós teremos menos dores. Com esse equilíbrio, a gente pode chegar nos lugares pelo amor e não pela dor. Então, que se a gente conseguir buscar conscientemente esse equilíbrio, nós vamos dar um passo adiante. E o passo adiante mais importante é aquele que a gente vai dar depois de ter escutado isso e depois de ter sabido disso. Então talvez seja um passo interessante em oração ou consciente a gente pedir ao nosso mentor, a Deus, para que Ele sempre nos puxe a orelha, para que a gente possa se manter vigilante, para que a gente possa usar o ore e vigie, e para que a gente possa se manter vigilante e orar se for preciso. Essas duas palavras, orai e vigiai, são a tradução e a forma mais direta de que Deus deixou para você a palavra: tenha vida consciente. São essas duas palavras que resumem toda essa história. Então que a gente possa encontrar forças nisso e que as palavras hoje transmitidas por nós aqui da casa tenham conseguido penetrar na gente. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Ó, falei que ia demorar hoje, não? Foi breve, né? Então tá bom. Vamos se preparar para o passe, então? Quem precisar de mais passe, quem achar que não está bem, aí é só me procurar depois. Lá na salinha lá a gente faz outro, tá? Não que vai ser mais forte, mais fraco, talvez um reforço. Tá bom? Muito obrigado por terem vindo aqui. Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. A vocês de casa, quiserem deixar um copo com água lá. Para que a gente se prepare para receber essa energia que vem do alto.
desce, entra por cima aqui da nossa cabeça e passa por todas as células do corpo. Reequilibra, fortalece, revigora, nos deixa cheio de força e confiança para essa semana que está começando. Para que a gente possa agora imaginar aquele irmão, aquele parente, aquele amigo, o local de trabalho, e a gente transmitir essa energia para ele. Transmitir essa força. Transmitir o perdão, o pedido de perdão. Para que a gente possa ter consciência dos nossos atos na maior parte do tempo. E que Deus, em sua infinita bondade, conceda a nós, seja a graça ou a resiliência, para passarmos por aquilo que precisamos passar. Estendendo também as orações ao Núcleo Espírita Nosso Lar, de Florianópolis, e a todos eles que nos receberam de braços abertos. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado. Precisarem de mais passe, é só dizer, tá? Ó, foi. Vamos lá. Agora eu vou pagar aquele mico da internet. Vou pagar o miquinho da internet aqui. Várias vezes eu deixo ligado aqui e esqueço e vou conversando com as pessoas. Como foi? Certo?